Muito bem, fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos começar o nosso Papo de Position desta semana. Hoje é dia 15 de agosto de 2021, mais uma semana corretiva no nosso mercado, como nós já tínhamos conversado na semana anterior. Chegamos em uma região importante, eu julgo, de suporte para o nosso mercado, já vamos falar disso. Eu também quero trazer aqui alguns destaques importantes para vocês. Bom, eu não tive tempo de olhar o mercado com calma este fim de semana, então vou mostrar aqui como eu faço os meus scans de mercado. Então, vamos ver como eu seleciono os ativos, os destaques que eu sempre comento aqui com vocês. Segundo ponto importante aqui, semana que vem eu vou sair aí uma semana de férias, então provavelmente a gente não terá o vídeo de fechamento, mas eu vou colocar os destaques e alguns comentários lá no Telegram. Então, se você não segue, eu vou deixar o link aqui nessa descrição desse vídeo. Clique lá e entre no nosso grupo do Telegram, que você ficará atualizado aí do que acontecer semana que vem. Quero também fazer alguns destaques sobre o mercado aí de varejo, né? Tivemos a semana aí de balanço saindo, né? Muita coisa no mercado, e eu quero trazer a minha visão também sobre esse segmento, que é um dos segmentos que eu mais venho me dedicando a estudar nos últimos tempos, né? Além um pouco da análise gráfica, mas é impressionante como apenas se ater à movimentação dos preços já nos mostra muita coisa do que está acontecendo nesse segmento, e não diria só nesse segmento, né? Como em todo o mercado, tá? Bom, vamos falar do Ibovespa, né? Que está na tela como sempre, pessoal. E como eu já havia adiantado aí no começo do vídeo, né, já trazendo um comentário inicial. Bom, pessoal, o que temos aqui, né? O que temos no nosso Ibovespa? Algumas semanas eu comentei com vocês que esta seta aqui marcava um possível topo do nosso mercado, né? Basicamente por aquela visão que a gente tinha feito e comentado aqui no gráfico mensal, né? E olhem como este sinal foi reverberado, né? Então, olhe como esse sinal ecoou nos preços, né, pessoal? Nós tivemos sim, de fato, né, um topo marcado aí lá no mês de maio, né? Finalzinho de maio foi marcado esse topo no Ibovespa, e de lá para cá nós temos aí uma correção relevante, né? Não é mesmo? Nós temos lá o mercado saindo dos seus 130 mil pontos e chegando a bater nessa semana nos seus 120 mil pontos, né? Então, uma correção aí em termos percentuais, uma correção aí de fato de quase 8%, né? Uma correção aí batendo 7,90% de correção, né? Podemos ver também alguns pontos interessantes, né, no gráfico. Nós podemos ver que, basicamente, né, nós temos aí várias semanas de queda, o mercado tentou aqui fazer uma semana compradora, né, a força compradora voltando para o mercado, principalmente após o toque do topo anterior rompido, né? E nada feito, né? O mercado simplesmente fez uma semana positiva, corrigiu, houve novamente uma nova tentativa aqui dos compradores, né? Jogar os preços para cima, também frustrada, né? E nós vimos aí mais algumas correções, chegando naquele ponto que eu havia comentado com vocês, ou seja, dentro da minha visão, nós tínhamos dois pontos importantes aí de suporte para o mercado. O primeiro, dentro da máxima do topo anterior rompido, e principalmente, né, essa região aqui que eu julgo uma região extremamente relevante, né, que nada mais, nada menos é do que o topo anterior lá de janeiro de 2020, né, antes do crash, né, então antes de todo aquele movimento que o mercado fez, esta foi a região de topo do mercado. Podemos ver também que o mercado aqui se segurou aqui em fevereiro, né, de 2021, marcou também mais um topinho aqui, voltou a testar essa região rompendo ela, depois ela foi usada como suporte lá em março, e agora novamente o mercado vem a testá-la. Ou seja, pessoal, é uma região importantíssima, né? De fato, eu ficaria extremamente surpreso se o mercado fizesse semana que vem um movimento assim, né? Uma queda brusca, rompendo de uma vez essa região, né? Não, eu não acredito que isso seja o cenário mais viável, né? E mais possível para o mercado. De fato, trabalhando com o cenário que eu tenho em mente, ainda considerando que o mercado está em uma tendência de alta de longo prazo, né? Seria sim bem plausível uma movimentação altista dentro do teste dessa região,
para a próxima semana. Sinais para isso nós podemos ver já nascendo aí no gráfico diário, né? Se nós observarmos o próprio gráfico aqui na escala diária, nós podemos ver que aqui na sexta-feira o mercado já deixou um candlezinho aí, um sinalzinho de força compradora testando aqui essa região, ou seja, o mercado bateu lá na região dos 119 mil pontos, né, 119.900 pontos, e já houve aí uma força compradora no nosso mercado. Então, seria aí o caminho mais provável que o mercado faça para a próxima semana, né? Eu não acredito no rompimento mais agudo aí para baixo na próxima semana. Acho que se o mercado continuar essa tendência de baixa, isso acontecerá após uma consolidação nessa região aqui, principalmente aqui preso, né, entre o topo anterior, que está lá nos 125 mil pontos, e também se funda aqui marcado entre os 120 e 119 mil pontos, tá? Esta é a minha visão para o Ibovespa. O que acaba deixando o cenário mais complicado e até uma certa desconfiança nessa possível correção aqui né, dentro dessa tendência de baixa mais curta que o mercado está fazendo, é o sinal que o próprio Small 11 vem deixando, né, pessoal? Temos aí uma fuga das small caps, né? Então o mercado aqui fechou sexta-feira em baixa, né? Praticamente perdendo aqui, deixa eu só arrumar, que não é esta ferramenta que eu quero, perdendo aqui basicamente aqui essa linha de suporte, né? Olhem lá, o mercado testou, na verdade fechou aqui na risca, né? Testando essa região. Então é importante ver como este mercado vem a se comportar para a próxima semana. De fato, ó, nós temos aí já 1, 2, 3 semanas de queda, região importante de suporte, então não seria surpresa aqui um repique na semana que vem, tá? Então, vale observar no mercado, expectativa minha é mais altista sim para a semana que vem, tá? Dentro de todo aquele cenário, lembrando sempre que eu já venho falando algumas vezes, muita seletividade, muitos ativos já em tendência de baixa, né? E poucos ativos segurando o mercado, né? Pouquíssimos ativos aí com uma tendência ainda sólida de alta, né? Nós vamos falar disso mais pra frente, tá? Agora, ponto que muda tudo isso, né, de tendência de baixa para uma tendência de alta, é o nosso juros, né, pessoal? Quem acompanha aqui sabe que isso não é surpresa para ninguém, né? Na verdade, tivemos essa semana o mercado rompendo aquela região de alvo que eu havia falado para vocês há muito tempo atrás, né? O mercado atinge essa região de objetivo e, a princípio, não dá bola, né? Segue essa tendência de alta, abrindo espaço para a máxima do próximo objetivo, que está lá nos 12,05, né? Ou uma alta aí, nada mais nada menos do que daqui para lá, de mais 43% nos juros, né? Fato é que também surpreende a alta que nós vimos essa semana nos juros mais longos, né? Nos juros aqui de 2030, toda a curva aí apontando para cima, né? Sendo reprecificada nessa semana. Nós tivemos o mercado rompendo, né? Esta região que era também uma região alvo, né? E agora abrindo espaço simetricamente para a busca lá dos 13,05, né? Muitas pessoas que acompanham a renda fixa já puderam observar aí títulos pré-fixados essa semana aí, pagando aí 10%, 11% aí para os prazos mais longos, né? Isso pressiona muito, principalmente ativos de renda variável, como é o caso aí de bolsa de valores, né? As ações na bolsa de valores e também os títulos de fundos imobiliários, né? Isso acaba sendo aí um fator aí de gravidade, né? Um fator que tende a trazer esses títulos para precificações mais baixas, né? Então vale a pena acompanhar se esta tendência de juros irá sim intensificar, né? Esse rompimento que nós vemos essa semana, sim, é um sinal muito relevante dentro desta tendência de alta que nós já havíamos falado lá desde quando o mercado fez esse pivô lá na região dos 8,02, né? E saindo desse mundo mais complicado do nosso mercado, vamos falar do mercado americano, que segue dentro da tendência de alta, sem maiores surpresas, sem maiores solavancos, né? Um mercado aí muito forte, como o ano inteiro. Este é a toada, esta é o discurso dentro aqui que nós falamos do mercado norte-americano, né, pessoal? Nós não temos, a princípio, nenhum sinal de baixa neste mercado. Enquanto muitas e muitas pessoas, aí, principalmente fora do Brasil, vêm
divulgando o possível caos, o possível colapso do sistema, né? O que vimos durante todo o ano de 2021 até aqui é sim esse mercado numa força incrivelmente sólida de alta, né? Até mesmo o índice Dow Jones, que vinha mostrando aí um sinal de fraqueza, uma possível divergência entre os índices, houve também o rompimento essa semana. Então, enfim, os três índices aí em máxima histórica neste momento, o que, como vocês sabem, acaba puxando aí o que a gente sempre comenta lá do próprio IVVB11, né, pessoal? Então, aí o principal ETF para quem é brasileiro e quer se expor a ativos dolarizados, ativos do S&P 500, né? O tal do IVB11, né? Praticamente aí o mesmo, buscando lá também a sua máxima histórica nesse momento, batendo lá os seus R$ 257. Incrível, não? Se nós observarmos há pouco tempo atrás lá no crash, esse ativo estava cotado a R$ 121, né? Então, seja uma alta bem expressiva neste curto espaço de tempo, né? Bom, dólar aqui segue naquele cenário mais indefinido, lateralizado desde maio de 2021, maio de 2020, na verdade, né? Nós temos aqui uma mini consolidação no dólar já há algumas semanas, né? O mercado ameaça romper essa região aqui dos 5,30, a princípio sem muita força, né? Temos as médias também de 50 e de 20 períodos passando por aqui. Na verdade, eu tô com a média de, não sei porquê, a média de 80 períodos. Deixa eu arrumar aqui, ela está um pouco mais para cima, né? Nós temos então aqui essas duas médias aqui, então nós temos uma região aqui de forte resistência aqui para o mercado evoluir, né? A observar esse cenário, caso o mercado venha romper, como nós já falamos aqui anteriormente, o alvo é lá, a zona dos R$ 6, né? Então é importante observar este mercado. Bom, dólar falamos do mercado americano, sem novidades também lá na questão dos juros norte-americanos, né, pessoal? Apesar da inflação estar comendo solta também lá nos Estados Unidos, isso não é um privilégio nosso, né? Nós não temos ainda nenhuma sinalização mais altista aí dos títulos a títulos lá públicos norte-americanos, né? Então seguimos aí esse cenário também aí corretivo dentro desse título, né? O que surpreendeu essa semana foi a questão aí do Bitcoin, né? O Bitcoin essa semana rompendo aquela região de resistência que nós havíamos conversado, né? Simetricamente falando, foi uma região importante aqui já no começo do ano, né? E o mercado rompe, abre espaço para a busca do topo histórico novamente, né? Médias novamente, os preços acima das médias. Então, um cenário positivo aí para o Bitcoin, né? O problema é que, de certa forma, ativo bem esticado, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 semanas em alta já, né? Então, bem esticado nesse momento, mas isso não é um fator importante, né, para esse tipo de mercado. Nós podemos ver que quando o mercado entra em momento, né, nós observamos esse ativo fazer várias semanas em alta, né? Então, não seria também surpresa o mercado voltar assim em linha reta a buscar lá a máxima nos US$ 60.000, né? Muito forte também este ativo. Falando aqui, vamos dar uma olhada. Eu não tive tempo também de olhar aqui os ETFs, né? Eita, olhem lá, pessoal, olhem lá que coisa, né? Nós havíamos falado bastante, né, desse suposto canal de alta aqui dentro do EWZ, e nessa semana o mercado perdeu, né, esse canal, tá? Então, vale a pena observar, né, para a semana que vem. A princípio, nós temos o mercado perdendo este canal de alta. Suporte importante aqui dentro do EWZ, só lá nos $30, ou para quem considera que a média, uma possível região de possível força compradora, nós teríamos aí a média nos $34, mas o sinal também bem baixista esta semana no EWZ, né? Então acompanhar. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui em outros ETFs. Nós tivemos essa semana o Chile lá com uma alta de cerca aí de 5%, então bem diferente aqui do mercado brasileiro. É importante observar isso. O próprio ETF argentino subindo 3% essa semana. Nós tivemos também aqui esse ETF, é o ETF do México, que também fechou em alta essa semana, 1,60. Peru
até o próprio Peru, né, que vinha surrado aqui, né, o ETF peruano, alta de 0,65. Acabei de apagar daqui da lista o ETF indiano, deixa eu colocar de novo, INDA. Pronto, aqui nós temos também em alta essa semana, ou seja, aí uma semana positiva, né, para os mercados mundiais. A Turquia também, ó, Turquia recuperando bem nas últimas semanas, né, alta de 2,90. Enfim, Brasil meio aí deslocado, né, desse resto do globo aí, analisando os ETFs. Importante, né, importante sinal. Essa semana também foi uma semana importante, aí, movimentos bem relevantes aí nos metais preciosos, né? Muita gente observando esse mercado, né? Nós tivemos aí a própria prata caindo 2,44% essa semana e o ouro também, né? O ouro aí chegou a cair, mas fechou em alta, 1,06% na semana, mas o movimento chegou a perder esta região aqui de suporte, né? É um movimento aí também mais baixista do ouro, né? Mostrando que não é trivial, né, pessoal? Muita gente entrou no oba-oba do ouro, da prata, enquanto estava esse mercado de alta, e agora se vê aí no mercado bem lateralizado, bem errático já há mais de um ano, né? Não é trivial a questão aí também dos investimentos em metais, né? Bom, terminamos aqui, então vamos falar agora dos destaques. Eu quero mostrar para vocês como eu observo os destaques, né, e como eu faço esse filtro, né. Eu já falei algumas vezes disso aqui nos vídeos do nosso fechamento, né. Basicamente, pessoal, nós temos aqui no TradingView que a configuração da minha tela não vai mostrar para vocês, mas abaixo um pouco do gráfico, que eu faço a seleção só para mostrar aqui o gráfico, senão a tela fica muito, né, fora, né. Mas abaixo do gráfico aqui vocês têm aqui um pouco abaixo de onde está a escala de meses, semanas, enfim, tem aqui uma tecla chamada rastreador de fundamentos, né? Se vocês clicarem nela, ela abre essa lista aqui para vocês, né? Que é o quê? Vocês podem observar aqui os ativos e fazer as configurações que vocês querem e julgam importantes para filtro dos ativos, né? Então nós temos aqui algumas pré-configurações que eu já coloquei e são as que eu uso. E nós temos esses 3 pontinhos aqui no canto para que vocês possam aí colocar outras configurações. Enfim, tem uma série infinita aqui de configurações que vocês podem colocar e filtrar os ativos, migrar lá para o Excel, enfim, uma gama extensa aí de configurações. Bom, o que eu acabo utilizando, né? Eu acabo utilizando, primeiro, aqui é importante, onde está aqui cotação, pessoal, é bom sempre vir aqui e ver se está qualquer ativo, porque às vezes ele vem pré-configurado só para selecionar alguma classe específica de ativos, você não vai filtrar todos eles, né? Então, aqui sempre é bom observar se está qualquer. E eu gosto de observar primeiro, eu gosto de ver aqui os ativos que tiveram um bom desempenho na semana, né? Então isso já dá a entender aí, já dá um bom viés de como foi a semana aí para nós, né? Na verdade, um mês, né? Como está um mês para nós. Então nós temos aqui o quê? A princípio, o principal ativo nesse momento que está performando no mês é o Hash 11, né? Basicamente aí pela puxada das criptos, né? Do Bitcoin, da Ethereum e todas as outras, né? Então nós temos esse ativo com a performance de 56% no mês. E também o QBTC11, né? Também aí replicando a puxada do Bitcoin. Descendo um pouco mais, nós temos aí a própria Ambipar, né? Que foi um dos grandes destaques que nós já tínhamos conversado aqui antes, né? Uma forte puxada. Nós temos outra surpresa, né, de balanço, né, que foi a própria Alpa 4, né, um desempenho muito bom. A ação puxou aí quase 20% na semana retrasada, né. A própria Embraer também vem aí com um desempenho bom e desde aquela puxada que o mercado estava lá nos R$5, né, o ativo já está cotado aí em 20, uma multiplicação aí de 3, né, sobre o capital. Então é importante, nós temos a Embraer também o mercado testando uma região relevante de resistência, né? Então é importante ver aí como o mercado vai se comportar aqui, mas sim, Embraer é um dos ativos mais fortes desse momento, pelo menos observando o mês. A própria Tesla, né, que corrigiu bastante e vem aí se recuperando. Nós temos o Google também, enfim, uma série de ativos, né? O que eu costumo mais observar, principalmente para a montagem das posições, são os desempenho dos ativos na escala semestral e também na escala
trimestral, né? Principalmente aqui os que estão performando bem nas duas escalas, né? Se nós observarmos aqui na escala semestral, vocês vão ver aí vários ativos que entraram na carteira ou estão na carteira ainda, né? Fertilizantes não foi uma da carteira, infelizmente, né? Nós vimos aquela porrada que esse ativo deu e depois daquele movimento, meio que o ativo entrou em compasso de espera, né? Lateralizado, então não tivemos nada de muito relevante aqui. A própria Viver, né? Que foi aí um case emblemático, né? Dos últimos meses, né? Um ativo que fez esse rompimento aqui nos 2,70, chegou a bater os R$10, mais que isso, né? Foi um ativo que eu montei posição aqui, fiz uma realização aqui parcial, né? E aí o ativo de lá para cá só corrige, né? Chegou lá dos 10,44, hoje está custando aí cerca de R$3, né? Então uma baita de uma correção, mostrando que possivelmente esse movimento aqui foi um movimento extremamente especulativo, né? Não havia fundamentos para essa movimentação de alta, né? E vários ativos, principalmente esses de baixa liquidez, vocês podem ver a mesma coisa, né? Como é o caso aí de Lupatec, né? Nós temos aí a própria Fertilizantes também, né? Que foi um ativo também com essas características. O positivo, né? Positivo é outro exemplo do ativo que vem na carteira já há bastante tempo. Nós temos o ativo atualmente aqui após essa marcação de fundo, tentando montar aí uma movimentação de alta. Bom, para não detalhar todos os ativos, eu vou falar dos que eu venho acompanhando e sei que está aí com uma movimentação que vale destaque, né? Então nós temos a própria Lojas Hering, né, pessoal? Nós temos aí após, deixa eu só reduzir aqui, fica melhor para vocês verem. Após esse rompimento de topo histórico, né, nós montamos posição aqui nesse rompimento, o ativo corrigiu, marcou o fundo, esta semana fez uma movimentação de 9%, né? Basicamente aí, possivelmente próximo ao rompimento do topo histórico novamente, então é um ativo aí que chama sim a atenção. A própria Ferbasa, né? Ferbasa que vem aí nesse movimento arrastado de alta, né? Sem a marcação de um fundo definido aqui no gráfico semanal, né? Então, é uma movimentação bem bacana, mas sem a definição de um fundo, né? Para quem não considera aí mais determinístico, né? Um tipo de entrada mais determinístico, poderia considerar esses três últimos candles como aqui uma consolidação, que de fato é, né? Se nós observarmos no gráfico diário, vocês vão notar aqui nitidamente uma congestão e o rompimento dessa região seria uma nova oportunidade de compra, né? Ambipar, nós já comentamos sobre Ambipar, né? Para mim aqui o ponto ideal de compra foi lá na região dos R$45, R$46. Nesse momento eu não vejo ponto ideal de compra em Ambipar. Embraer é um ativo sim que vale a pena ser observado para as próximas semanas. A Wiz vinha interessante, né? Mas perdeu o seu momento, né? Fazendo um movimento aí de baixa essa semana de 9%. Braskem era outro ativo que também vinha bem forte, continua lateralizado aqui, né? Então, sem maior destaque. Própria Melius, né? Eu falei dela no grupo do Telegram semana passada. Temos uma correção de 3 semanas, né? O ideal seria aqui observar uma possível movimentação de alta após 2 semanas corretivas, né? O que não aconteceu. Essa semana o mercado despenca aí 15% em Melius, né? Mas segue ainda em tendência de alta, sem maiores mudanças. Metal leve, né? Metal leve chama atenção, movimentação de alta de 10% essa semana também. Tecnos, né? Um pouco menos. É um ativo que está na carteira Tecnos, mas perdeu o momentum também. Inepar foi um stop dessa semana, né? Perdendo a média de 20 períodos. Então, aí esses são os grandes destaques aí do gráfico semestral, né? Se nós observarmos aqui, pessoal, no gráfico trimestral, vocês vão ver alguns ativos que conversam, né, entre os dois gráficos, né, entre os dois períodos, né. Então nós temos aqui a Ambipar, olha lá, por exemplo, a Ambipar está nos dois, né. Então aqui eu cravo a dizer que a Ambipar nesse momento é o ativo mais forte da nossa bolsa, né. Se nós pegarmos aqui do fundo em março até agora, é um ativo aí que subiu 175%, né. Melius também, apesar da forte correção que nós observamos essa semana, também é um ativo aí que vem performando muito bem aí nos últimos tempos, né? Nós temos a própria Soma também, né? Que apesar dos movimentos corretivos mais fortes, principalmente se nós olharmos aqui no
no mês de janeiro até o mês de maio, né? É um ativo que vem performando bem, né? De outubro do ano passado até aqui, uma alta de 123%. O problema é que aqui, neste período, o ativo perdeu um pouco de força, né? Mas é um dos destaques sim, né? A própria Hering volta aqui como destaque. Nós temos também a Vamos, né? Vamos que também vem aí uma alta muito expressiva. Nós temos aí uma correção de 2 semanas. Vale a pena observar a própria Vamos para a semana que vem. Nós falamos lá da Alpa 4, né? Da Alpargatas, né? Nós temos aí também, né? O ativo enquadrado aqui na lista dos mais fortes nesse momento. E acho que é isso, né? Nós não temos, acho que, nenhum outro grande destaque, assim, que, poxa, dá para falar, esse ativo aqui vale a pena observar para as próximas semanas. Grosso modo, todos os outros aí enfrentando movimentos mais corretivos, como é o caso da Pets, né? Ela tem um gráfico interessante, mas se nós observarmos aqui, enroscado, né? Não consegue aí ganhar força compradora, né? Track and Field, né? Um ativo também novo, olhem lá. Vale também a pena observar, né? Desde o seu IPO nos R$ 9, o ativo já subiu mais que 50%, também mostra aí uma movimentação mais forte, né, no mercado. Movida, né? Movida é outro que chamamos atenção há algumas semanas, que não configurou o rompimento do topo histórico, né? Movimento de queda de 11% essa semana. Então é isso, né? E para terminar, como falado lá no começo do vídeo, vou fazer aqui um breve comentário aí sobre o varejo, né, pessoal? Principalmente o varejo digital, o famoso e-commerce, que, se nós observarmos posterior à pandemia até aqui, foi aí os ativos que mais performaram bem, né? Desde lá para cá, né? Então, boa parte do mercado começou a observar muito esses ativos. Quem tinha esses ativos na carteira desde o ano passado para cá teve uma performance excelente, né? E agora esses ativos vêm aí com uma performance não tão boa assim, né? Uma performance mais complicada, né? Uma performance mais não tão boa. A performance é uma tendência não tão alta, né? Então, o que acontece? Observando aí, essa semana nós tivemos aí o balanço divulgado de todas as empresas. Então, para vocês entenderem aí, principalmente Via Varejo, né? Via Varejo foi uma aí que foi destaque aí, comentários na internet, né? O mercado aí puxando 8% para baixo, né? A grosso modo, para quem considera que não considerar sombras, nós tivemos o mercado perdendo essa região de suporte, né? Se considerar sombra, o mercado ainda está dentro dessa região. E olhando para trás, nós temos aí praticamente um abismo, né? Até a próxima região de fundo, né? Então aí o mercado abrindo um cenário bem aí complicado, né, para esse tipo de ativo. A própria Lame, né, lojas americanas, né, também olha a porrada que o mercado vem dando, né? Nós tivemos desde o último topo até aqui uma queda de 37%. Nós tivemos este próprio cenário aí na Magazine Luiza, né, um pouco menor do que os seus pares, né? Então notem como todo esse cenário vem ficando difícil para esse tipo de empresa, né? E as coisas que é importante ser dita nesse momento, que apesar de todas elas vem apresentando balanço aí bom, né? Um resultado bom até esperado aí para essas empresas, todas elas ganhando mercado, né? Consolidando aí players menores, enfim, fazendo várias aquisições, mas o que tudo indica, parece, né, que o mercado não vem gostando ou esperava mais o resultado dessas empresas, né? Só que tem um ponto que vem chamando a minha atenção, que acho que vale a pena vocês observarem para os próximos meses, principalmente para quem gosta aí do setor, para quem tem posições aí no setor. Boa parte das pessoas aí tem posições em alguma dessas empresas, que é isso daqui, pessoal. Eu arrisco dizer que todas as empresas foram decepcionantes nos seus balanços aí do último trimestre, menos a Mercado Livre, né, que veio aí com uma alta, né, com uma alta comparada ao último balanço do ano passado aí, de mais 100%, né, de alta na sua receita, né? E o mercado precificou isso logo após que nós vimos lá o lançamento do balanço aí do Mercado Livre, que foi um dos primeiros. O mercado já aí reagiu muito positivamente, né? Uma porrada aí de 11% de alta em uma semana. Essa semana o mercado fechando em 5% de alta também, né? Então parece aí que não só essa empresa vem consolidando players menores, vem aí tomando o mercado, mas também tomando o mercado aí dessas maiores, né? Então volta aquela questão daquela conversa
que muito teve nos Estados Unidos há anos atrás, que era de um player vencer, né, esse jogo que é tão concorrido e tão difícil de ser ganho, né? E parece que, pelo menos por esse último trimestre, a aposta é que se houver um que possa ganhar esse mercado, o mercado vem apostando no Mercado Livre. Então é importante observar esta empresa, principalmente eu diria se o mercado passar aqui do topo histórico, né? Porque ela vem aí sendo puxada sozinha, né? Nenhum outro player vem mostrando essa força, né? Até, talvez um pouco aí a Magazine Luiza, né? Mas também aí o gráfico totalmente diferente, né? Houve uma puxada forte do mercado aqui quando houve a aquisição lá do Kabum, mas depois o mercado bateu forte aí nessa empresa, né? Caiu uma queda bem forte, uma queda aí bem vertiginosa, principalmente depois de uma consolidação, né? De uma empresa comprando outra, né? Então, vale a pena observar, né? Para quem tem posições nesse mercado, principalmente aí, eu ficaria de olho no que vem acontecendo na própria Via Varejo e principalmente aí nas lojas americanas, né? Lojas americanas também vem sofrendo muito nos últimos tempos, né? Sofrendo muito, muito. Incrível observar que esse ativo está novamente numa região importantíssima de suporte, né? Nós temos aí, foi a mínima do crash, mínima de 2019, nós temos a mínima de 2018, mínima de 2018 também aqui, ou seja, uma região que o mercado pode demonstrar um repique, né? Tá aqui nitidamente o ativo sobrevendido nesse momento, né? Mas do mercado nós podemos esperar tudo, né? Olha a movimentação de baixa que nós tivemos na sexta-feira, né? Uma queda de 9%, impressionante esta movimentação deste ativo. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido relevante esses comentários aqui no final. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de comentar. E eu vejo vocês na outra semana, né? Na semana que vem não vai ter vídeo. Não se esqueçam de entrar lá no Telegram, tá? Um abraço e até mais!